Sejam bem-vindos na nossa casa de oração. Então eu peço quem tiver o celular, então que deixe no modo silencioso. Ao final da palestra da Marluce, nós vamos ter o passe daí, então vocês podem permanecer sentados mais um tempinho. Então vamos procurar serenar o nosso pensamento, deixando de lado um pouquinho a agitação do nosso dia a dia, as nossas preocupações, e nos voltar agora aqui nesse momento, então, na nossa casa espírita, elevando o nosso pensamento a Deus. Assim poderemos sintonizar com os espíritos benfeitores da nossa casa, que estão sempre aqui, que nos envolvem com as suas vibrações para nos trazer o alento, o equilíbrio e a serenidade tão necessária que nós precisamos para vivenciar o nosso dia a dia aqui na Terra. Pedir a Deus que nos envolva com vibrações de paz, equilíbrio, serenidade, pois é isso que precisamos para vivenciar o nosso dia a dia. Procurar Deus, dai-nos força para nos manter sempre serenos e equilibrados diante de todas as situações pelas quais nós passamos, pelas quais nós somos testados. Porque já como sempre diz no Evangelho, aquele que tem paciência vai longe, cria um ambiente de paz, equilíbrio e harmonia ao seu redor e no seu lar. Que Deus nos fortaleça e que através da explanação dessa noite nós também possamos aprender, nos fortalecer e assim vivendo melhor a cada dia. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Quem aqui nunca compareceu, sejam bem-vindos a essa casa de amor, a essa casa de aprendizado, a essa casa de oração. Sempre, eu não me surpreendo mais, mas sempre existe uma sincronia e uma engrenagem muito perfeita que sempre a prece, mesmo aberta aleatoriamente, tem tudo a ver com o que nós vamos falar. Eu e a Isabel não nos encontramos hoje, ela não sabia como eu ia fazer essa exposição e a prece dela foi uma introdução ao tema que nós vamos estudar hoje. Então esse título, Resiste à Tentação, está no livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier. Recomendo essa coleção, é uma coleção de 5 livros, a coleção Fonte Viva, nos quais estão presentes esse livro, o livro próprio Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz e Ceifa de Luz. Emmanuel comenta e trabalha as passagens do Mestre Querido, passagens do apóstolo Paulo, passagem dos outros apóstolos, fazendo uma explanação muito rica, e eu costumo dizer, cheia de poesia e de uma linguagem muito palpável, que penetra nos nossos corações. E esse tema é extremamente pronto para nós no dia de hoje, porque todos os momentos nós estamos passando por tentações. Não aquela tentação do desenho animado que aparece um anjinho que fala de um lado e uma figurinha com um tridente que fala do outro, não. Mas as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia que fazem com que a gente tenha que tomar decisões. E essas decisões muitas vezes são decisões desequilibradas, decisões incompatíveis com os ensinamentos do Evangelho do Mestre Querido. Então, lá Emmanuel vai fazer um comentário sobre esta passagem que está lá no Evangelho. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação.
eu fui pesquisar, então o versículo inteiro diz assim: porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. E aí, ele começa com uma frase que eu digo assim, gente, que coisa linda. Recomendo que quem não tiver o livro possa ir até a internet. Existe um site, a Bíblia do Caminho, e lá tem todos os livros do Chico Xavier, tem todo o Evangelho segundo o Espiritismo, todos os livros da codificação. É um acervo muito bom para a gente pesquisar. E diz assim, ele começa o texto: enquanto nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, todos nós estamos nesse barco, porque somos ainda espíritos em aprendizado, estamos ainda engatinhando na escala evolutiva do espírito. Nós habitamos um planeta onde impera o sofrimento e a dor, porque ainda estamos nesse início do progresso. Então, se a gente está nessas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Quem de nós não tem lá dentro de si, lá dentro da sua alma, situações que nos incomodam? Dificuldade de aceitação do nosso jeito de ser, dificuldade de convivência com os nossos familiares, dificuldade no proceder, ainda temos vícios morais, ainda somos egoístas, ainda somos egocêntricos, orgulhosos, tiranos, ciumentos, desonestos, ainda somos muito apegados à matéria. Então, cada um de nós ainda tem uma situação a se melhorar. E, além disso, nós podemos ter também vícios morais, vícios materiais, como álcool, drogas, etilismo, o apego ainda a comer demais, a não entender que o alimento ele é necessário, mas não exageradamente. São as nossas dificuldades, todos nós temos. E aí ele fala que a cada batalha existe uma vitória. A cada aprendizado, a cada situação que a gente é experimentado, que a gente é tentado, pode ser que nós cometamos equívocos. O importante é que depois do equívoco a gente disse, não, fiz de novo. Quando a gente reconhece isso, a gente já sabe o caminho certo a escolher. Isso já é progresso. Porque eu posso continuar fazendo aquilo e achar que eu estou certo. Né? Eu posso discutir em vez de falar baixo, eu posso gritar em vez de defender o meu ponto de vista. E sendo nesse diálogo, ser convencido de que o meu caminho não é o melhor, e sim o do outro. E aí, cada vitória significa um degrauzinho que a gente já melhorou a nossa alma. Já significa um pouquinho que a gente já adquiriu esse progresso. É como se a gente já tivesse cumprido as matérias do primeiro semestre da faculdade. Opa, passei. Né? Só que, como a gente sabe que nós somos imperfeitos e que a gente habita, e aí a doutrina dos espíritos nos dá essa consciência, essa certeza, nós somos espíritos ainda em aprendizado. Nós somos espíritos ainda cheios de dificuldades. Se eu tive uma vitória, eu vou me sentir feliz com esse aprendizado, mas não vou achar que não preciso aprender mais. E esse aprender mais, muitas vezes, vai ser através de dificuldades, de vicissitudes, de problemas, que o nosso ser ainda imperfeito reclama, xinga, esbraveja e diz, Deus não está olhando para mim, Deus não está cuidando de mim. E, na verdade, Ele está nos oferecendo oportunidades de crescimento e melhoria. É uma nova batalha que Ele nos oferece para que a gente progrida um pouquinho mais.
E a gente vive buscando, cientes dessa nossa responsabilidade de aprendizado, a gente busca a felicidade, a gente busca a luz, a gente busca esse aprendizado, a gente busca passar de ano na escola da encarnação. Só que nós temos lá atrás, nas nossas vidas anteriores, nas nossas outras encarnações passadas, nós temos séculos de sombra. Nós temos uma caminhada muito grande ainda em direção ao mal. Mal aqui, eu não quero dizer ser uma pessoa maldosa em si propriamente, mas mal aquilo que não é o bem, aquilo que contraria a lei de Deus, aquilo que contraria o evangelho do mestre amigo. Então, se eu não tenho, por exemplo, condescendência, não tenho a compreensão das dificuldades do outro, se eu não olho com compaixão para aquele que erra, entendendo que pode estar acontecendo situações horripilantes, inacessíveis à nossa possibilidade de vivenciar aquilo. Nossa, se eu tivesse que passar por tudo aquilo, eu sucumbiria. E aquela pessoa está passando por aquilo e está sendo forte. Então, quando nós tivermos essa capacidade de entender as dificuldades do outro, que vai ser através da nossa bondade, da nossa fraternidade, do nosso amor ao próximo, assim como Jesus nos ensinou, amai ao próximo como gostarias que fosseis amados. Por quê? A gente gostaria de ser tratado com amor, com paciência, com compreensão. Olha, isso não tá legal, não é bem assim, vamos fazer de novo? Eu entendo que você deve estar passando por dificuldades, vamos se ajudar, vamos fazer de uma outra forma que talvez seja melhor. Isso é essa compreensão. E aí, esse mal que a gente fala são as nossas dificuldades. Então, por exemplo, eu não posso ver o meu vizinho com um carro novo que eu já fico pensando, onde ele tirou dinheiro para comprar esse carro novo? Eu não posso, por exemplo, saber de um defeito da pessoa que eu fico alardeando aos quatro ventos. E nós não somos assim? Nós não vivemos falando mal da vida alheia, nós não vivemos criticando o outro, nós somos assim. Por quê? Porque nós somos espíritos imperfeitos. E a doutrina dos espíritos veio dar essa consciência, o evangelho do mestre querido, através dos seus ensinamentos de perdoar, né, de dar outra face, de entender que o publicano não era melhor do que o fariseu, né? Obviamente, para entender isso, a gente tem que estudar quem era o publicano na sociedade lá dos judeus, quem era o fariseu, né? Para que a gente possa entender essas aversões. Por que os judeus não gostavam dos outros judeus da Samaria? Né? Qual era a rixa que existia entre os povos? Quando a gente vai ler o Evangelho, a gente não conhecendo isso, a gente fica sem entender muito bem. Então, para conseguir deixar para trás essa animalidade que existe em nós, os leões e as feras que nós socialmente guardamos aqui dentro e que a gente tenta controlar nas nossas grades do nosso pensamento, não, eu não vou fazer isso de novo, não, eu não posso seguir por esse caminho, eu vou tentar fazer o que Jesus ensinou, eu vou tentar praticar o Evangelho, eu vou fazer o Evangelho no lar, eu vou me matricular num curso na casa espírita, eu vou tomar a água do pensamento, como o Chico Xavier recomenda, né? Então, quando a gente for discutir, só um pouquinho, aí bota um gole de água na boca e fica. E a pessoa querendo que a gente discuta, e aquela água fica ali, sem poder engolir, nem que seja 10 minutos, até a destemperança passar. E agora me acalmei, engulo a água e volto a conversar. E o outro também já parou de querer discutir também. Então, para que a gente, então, adquira essa capacidade de resistir à tentação, e ela acontece a cada passo da nossa jornada, quando falta luz, quando o portão da garagem estraga, a gente reclama, a gente não entende que muitas vezes o imprevisto é o amor de Deus na nossa vida para impedir que uma outra coisa que vai ser pior na nossa caminhada aconteça. Quantas pessoas já perderam o avião, perderam o ônibus, perderam a prova e de repente se prepararam melhor para a segunda chamada, né? O pneu furou, aí
em vez de chegar na praia na hora do temporal, e em vez de aquaplanar na pista, eu vou chegar depois que a água já escorreu. A gente tem que pensar assim. A gente precisa buscar sempre o lado bom das coisas. Então, se eu olho para esse livro, eu vejo uma capa colorida. E eu estou vendo aqui, vocês estão vendo o lado colorido e eu estou vendo o lado menos colorido. É o mesmo livro, de um ponto de vista diferente. Assim são as situações que a gente vivencia. Elas vêm para nos ensinar, elas vêm para nós crescermos e elas vêm para a gente entender e aceitar os desígnios de Deus e entender que isso é amor. É um pai que protege, é um pai que ama, é um pai que conhece cada filho seu, conhece o nosso íntimo, sabe as dificuldades que nós estamos enfrentando e vai colocar no nosso caminho situações compatíveis para que eu melhore aquela situação, a minha dificuldade. Então, por exemplo, eu não vou dar um remédio para combater diarreia, por exemplo, para uma pessoa que está com dor de cabeça. Não é assim? Então, cada um vai receber o caminho, as situações incluídas nessa jornada, numa programação reencarnatória que nós fizemos antes de vir ao mundo. Então, lá no plano espiritual, existe um departamento, que é o departamento da reencarnação. Nós somos assistidos por espíritos superiores que dizem, vamos lá, Marluce, o que você acha? Eu não consegui adquirir a paciência, eu continuo sendo impaciente, pavio curto, eu não consigo ter a temperança, eu não consigo ter essa capacidade de pensar antes de agir, eu não consulto o Evangelho e a minha consciência que estão aqui dentro de mim, que Deus colocou na nossa mente antes da gente encarnar, e eu vivo cometendo os mesmos equívocos. Eu não conseguia amar os meus familiares, entendendo as suas dificuldades, apertando mais os nossos laços de família. Então, a gente, lá, auxiliados por esses espíritos superiores, a gente traça um novo plano reencarnatório. Então tá, então eu tenho muita dificuldade com a comida. Talvez eu venha a ser diabético, para aprender a me controlar melhor, né? Talvez eu tinha sido uma pessoa que não cuidou bem dos filhos e agora eu vou ter um filho especial que aí sim eu preciso me dedicar muito mais a ele. E outras várias situações, eu não estou querendo dizer que todo filho especial significou uma mãe desatenta. Não, a engrenagem é muito perfeita, a engrenagem divina, os desígnios do Pai são absolutamente inquestionáveis. Tudo que acontece, por mais absurdo que seja, faz parte de uma engrenagem dentro da justiça divina. Mas a gente não está planejado que eu vou ser político e eu vou desviar o dinheiro dos remédios da UBS. Claro que não. Deus não programou ninguém para cometer erros. Deus não programou ninguém para ser um criminoso, para ser um suicida, para ser um assassino. Não. Ele dá as oportunidades e eu, através do meu livre-arbítrio, eu escolho o caminho que eu quero. Obviamente, a liberdade de escolha implica numa obrigatoriedade de uma colheita. E às vezes a nossa colheita é dolorida. Quando a gente tem uma relação de causa e efeito nessa encarnação mesmo, por exemplo, se eu sair daqui e der um chute porque eu estou possessa por alguma coisa na parede, qual a consequência? Uma parede talvez arranhada e um dedo quebrado. Eu vou ter uma relação de causa e consequência. Eu fiquei irada, fiquei brava, em vez de respirar fundo, em vez de tomar água da paciência, eu chutei a parede. Qual a consequência? Um dedo quebrado, vou ter que usar chinelo no inverno, vou ter que operar o pé, vou ficar de molho, né? Só que muitas vezes as causas das nossas aflições, e está lá no Evangelho, causas atuais e causas antigas das aflições, são de vidas passadas. E aí a gente não se lembra. Então, através dessa oferta de tentações frequentes, né, o apóstolo diz, tudo aquilo que nos arrasta ao caminho contrário ao bem são as nossas faltas de indulgência, e para que a gente
positive para que a gente não sucumba a essas tentações. Quando a gente as vence, a gente consegue dizer para nós mesmos: que bom, eu consegui, eu fui mais forte. E aí nós seremos vitoriosos, então, quando? Quando os nossos impulsos menos aprimorados, fazendo grande esforço em não atender às sugestões inferiores que procuram nos converter aos vivos instrumentos do mal. Então, como nós vivemos cercados por espíritos de toda espécie, conforme como eu sou e o que eu penso e o que eu faço, eu conecto e eu sou influenciado por bons espíritos que dizem: ai, Marluce, não faz assim vai ser melhor. Se eu estou numa boa vibração, eu acabo indo para aquele lado. E se eu já estou impaciente, chateada, eu vou acabar me sintonizando com esses espíritos que querem que a casa espírita não atenda as pessoas, que os médios não venham trabalhar porque estão com dor de cabeça, que o microfone não funcione, né? Que falte o copinho para água, que o lápis não escreva, né? Para que a gente não siga esse caminho do bem. Então, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Quero dizer que a cada dia nós estamos passando por essas tentações, e quando a gente deita, que a gente vai fazer uma revisão do nosso dia, a gente diz: muito obrigada por tudo aquilo que colocou no meu caminho para que eu me melhorasse e eu crescesse um pouquinho mais. Me perdoa, Jesus, me perdoa, Pai, porque eu não consegui resistir àquela tentação, mesmo sabendo que estava errado, mas eu agi impulsivamente. Amanhã vou tentar fazer melhor. E assim a gente vai galgando esses caminhos do progresso espiritual. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a esse Pai sempre bom, infinitamente justo, amoroso, que cuida de cada um de nós, que nos protege, que nos coloca nos melhores caminhos, que nos oferece um anjo da guarda, um anjo protetor, que tenhamos sempre os melhores pensamentos para estar com Ele em sintonia. Te agradecemos então, Pai, pela oportunidade da vida, da escola da reencarnação e por esta casa que tanto nos acolhe, tanto nos orienta e nos recebe. Somos muito gratos pela família que temos, pelos ensinamentos do Espiritismo que nos torna mais responsáveis, mais confiantes, mais esperançosos, e através dela abastecemos a nossa fé para termos ânimo e coragem para a caminhada do progresso espiritual. Agradecendo então esses espíritos amigos que aqui compareceram para derramar sobre nós essas bênçãos e esses bálsamos de energia espiritual, fluídica, permanecemos então em sintonia para que agora os médiuns possam aqui entrar e nos fornecer o passe coletivo. Muito obrigada, Pai, e que assim seja. Que assim seja. Desliga o seu